Mas só que não, reter o valor inteiro, isso é proibido, é uma cláusula abusiva. Isso é má fé. Isso é má fé. Bom, tem 7 dias para desistência, mas como a entrega é só lá na frente, ela poderia cobrar uma multa de até 10%. Ainda é irregular para não ter empresa, mas poderia. 10% sobre esse valor aqui daria R$72. Vai começar mais um programa Alerta Consumidor aqui na TV Alerta. Olá, audiência do Alerta Consumidor. Dessa vez eu estou aparecendo aqui não com uma situação típica que eu geralmente faço em relação a carros, né? Hoje é um tipo de um contrato inexistente. Eu estou aqui com a dona Priscila, bem-vinda à TV Alerta, Priscila. Obrigada. A dona Priscila passou um caso pra gente interessante aqui. Eu acredito que não seja empresa porque não conseguimos localizar pelas vias um CNPJ. É uma fornecedora de doces, de donuts, pelo que parece que é Delicier, né? Delicier é confeitaria e que faz mini donuts. Ela contratou esse serviço no dia 19/8, que seria para o aniversário da filhinha dela e agregar junto o aniversário do filho, correto? Isso, Ia fazer no mesmo dia. uma festa Seu só. filho tem 12, a sua filha é 3 aninhos. Isso, 2, ela vai fazer 3. Ah, vai fazer 3. Isso, Esse é o aniversário de 3 aninhos. E o valor total era para ser de 720, aí ela deu de entrada R$360 no dia 19/8 deste ano, 2025. Porém, ela fez um arrependimento, ela teve arrependimento da compra que realmente ela acreditou que era muito valor só para doces. E ela teve esse dia de arrependimento. Eu vou constar a informação de que não existiu contrato. Existiu conversa de WhatsApp, mas nenhum contrato que coube a assinatura. Tá? Aí vocês vão perguntar, mas de acordo com a Defesa do Consumidor, um contrato pode ser verbal? Pode ser verbal, mas o que quebra esse tipo de contrato? Olha só o que a moça, uma das partes que a moça falou, que ela não trabalha com devoluções porque ela tem que reservar a data para não perder aquele dia. A entrega é para ser feita somente no dia 28 de março de 2026. Ela contratou dia 19/8 de 2025, ou seja, quase meio ano. Ela alegou que não teria como achar uma outra pessoa, por isso não dava para tirar a reserva da vaga. Mas em quase meio ano você não consegue achar uma outra pessoa? Isso é má fé. Isso é má fé. Inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor, com 6, tá bom, tem 7 dias para desistência, mas como a entrega é só lá na frente, ela poderia cobrar uma multa de até 10%. Ainda é irregular para não ter empresa, mas poderia. 10% sobre esse valor aqui daria R$72. Mas só que não, reter o valor inteiro, isso é proibido, é uma cláusula abusiva, do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que fala que é uma cláusula de nulo direito, porque ela está retendo um valor inteiro que não cabe a nenhum tipo de multa, porque é totalmente abusiva, e ela não pode se comprometer em não devolver o dinheiro, sendo que consegue sim, em meio ano você consegue achar uma pessoa. E mesmo se não conseguir, dia 28, nesse mês tem vários dias. E os produtos nem estão feitos, porque se fossem feitos agora para entregar só no dia 28, ia estragar. Então não teria sentido. Aí quando a senhora falou com ela foi na parte da devolução, porque para contratação todo mundo é um anjo. uhum. Na parte de cancelamento, ela chegou a ser algum momento grossa ou ríspida? Não, eu até achei que não. Foi só realmente o fato de ela bater na tecla de que ela não devolveria o dinheiro porque ela não trabalha dessa forma. Não existe isso de não trabalhar dessa forma. A lei brasileira varia até para pessoa no Código Civil como no Código de Defesa do Consumidor. O nome da fornecedora aqui é a dona Andressa dos Santos. Eu vou deixar para que passe na imagem, depois da edição, o Instagram dela oficial, que mostra que ela faz doces muito bem feitos. Em nenhum momento questionou a qualidade dos produtos, né? E Não, sim que precisava fazer a desistência porque achou que era demais, tinha muito tempo ainda pela frente e quis fazer a desistência. Nunca questionou qualidade, porque nós não, vimos aqui e realmente que ela são tem um muito bem carrinho, feitos. tem um carrinho muito bem desenhado, né? Muito bem feito. Os produtos têm uma bela aparência e tudo mais. Então não estamos Muita questionando gente qualidade. elogia. É isso. Não estamos questionando qualidade, e sim o método que ela trabalha em questão de desistências, que é muito, muito fora do comum. Em meio ano não consegue uma outra pessoa, isso não existe.
Eu tenho aqui o comprovante, por lei de proteção de dados não posso mostrar para vocês, mas ela fez em Pix o valor de R$360. Então, ou seja, esses R$360 está na mão dela. Uhum. Ela não quer devolver nem um centavo. Não. Nem um centavo. Ela falou que tem que ser gasto, fica como crédito na loja dela. Isso é uma prática que até grandes comércios, varejistas, até supermercados tentam, não todos, mas a maioria, alguns deles tentam, que é confeccionar o dinheiro que foi pago em crédito para compra de outros produtos em determinados prazos que o cliente quiser. Mas o cliente não é obrigado a aceitar isso, é obrigação do fornecedor, independente de não ter um CNPJ. Até recomendo a senhora, se estiver assistindo a matéria, abre um MEI para fazer esse trabalho, tá? Porque um MEI você emite nota fiscal sem pagar tributos e tudo mais, e você fica regular com a sua atividade da função. Não ter um MEI pode causar um problema posterior, tá? Esse aqui não é nada comparado ao problema que pode ter. Eu vou tentar fazer contato, como não localizamos uma loja física, porque acreditamos que possivelmente ela faça na casa dela, né? Uhum. E não podemos, por mais que a gente até conseguiria rastrear qual que seria o endereço dela, não poderíamos gravar lá dentro, porque a própria Constituição fala que o direito ao lar é um direito inviolável. Então nós não podemos gravar dentro da casa de uma pessoa sem ter determinada autorização. A dona Priscila convidou a gente para adentrar o apartamento dela para fazer as filmagens, e isso é um convite, ou seja, uma autorização. No caso dela, eu duvido muito que ela Que ela aceitaria aceitaria. uma equipe de filmagem entrar para fazer valer direito de terceiros. Eu nunca vi. Pode ser que aconteça, mas por enquanto, até hoje, só tenta botar a gente para correr e não consegue. Eu tô aqui com o contato dela. Como eu falei, eu vou deixar o Instagram aparecendo. Eu tô vendo aqui o Instagram e é muito completo. Mostra os clientes, né? Os Uhum. casais, crianças, os doces. É bem feitado, gente. O trabalho é realmente bem feito. Isso eu não posso negar. A gente tem que ser justo com o que a gente fala. Uhum. Porém, nesse caso é totalmente diferente. Ela tem o direito de existência com 100% do valor antecipado, fora por não ter havido nenhum tipo de contrato assinado. Eu nunca enviou para você um papel em PDF, alguma coisa para imprimir, para assinar, Não. da autorização, nada. Né? Foi Não. só as conversas do WhatsApp. Foi só pelo WhatsApp. Então, gente, ela poderia até cobrar uma multa de 10% se ela tivesse contrato, que daria R$72. O valor total era para ser 720. o total. 10% disso dá R$72. Isso ela pela lei, ela poderia reter. Mas como ela já mostrou que ela não é uma boa-fé esse tipo de prática, então o que vamos tentar aqui é fazer um contato com ela para ressarcir o valor total. Ela pode fazer o seguinte, pode ressarcir hoje, fica melhor ainda, ou ela pode dar um prazo, sei lá, daqui 3 dias eu faço devolução inteira, não tem isso de parcelado não, a devolução inteira. Ela pagou o valor inteiro, porque que ela ia devolver parcelado, né? Uhum. E para receber é sempre uma maravilha. Agora, para devolver é sempre uma dor de cabeça. Isso em qualquer tipo de comércio. Uhum. Vamos entrar então aqui no WhatsApp dela. Eu posso até tentar mostrar áudio para você, mas vou tentar ligar para ela. Tanto que já me respondeu aqui. Falei que gostaria de falar com ela sobre os donuts. Ela já deu uma boa tarde aqui, perguntou que poderia ajudar. Eu vou perguntar se eu posso ligar para ela para tirar algumas dúvidas. Primeiro me passando como um cliente. Uhum. Depois eu falo que eu sou um jornalista do TV Alerta e eu recebi essa denúncia, eu gostaria de ouvir a parte dela, porque nós temos que ouvir ambos os dois lados, dar o direito de resposta para que ela, de boa fé, espero, resolva esse problema. Então já vou perguntar aqui. Uhum. Boa tarde, tudo bem? Eu poderia estar ligando para tirar uma dúvida referente aos donuts, que eu estou em interesse em relação ao serviço, prazos. Inclusive, eu tive até uma indicação. Eu queria saber se posso ligar para tirar essas dúvidas. Ah, ela falou, posso ligar sim. Pode ligar sim. Nesse momento estou em produção e não posso parar. Ué, falou sim, mas não pode parar? Ele não pode parar. Não entendi agora. Ou é sim ou é não. Tá, ela falou que eu só posso ligar para ela às 17 horas. Então eu vou mandar pro áudio e ver se ela consegue conversar pro áudio. Ainda não vou me identificar. Tudo bem. Eu esqueci o nome, é que eu preferia ligar mesmo. Eu entendo que tá em parte de produção, tá? Eu queria tirar algumas. Então, posso conversar por aqui, então? Por áudio? A próxima resposta dela, aí eu vou me identificar já. Meu nome é Andressa, é isso mesmo.
Eu vi bastante o seu Instagram. Você faz produtos muito bons. Eu estava vendo ali, deu até água na boca. O carrinho que a senhora faz, tudo perfeito. Eu gostaria de estar fazendo a contratação de alguns produtos, tá? Mais ou menos, um orçamento mais ou menos na casa de uns R$ 360. Para uma festa particular, né? De crianças. Mas eu precisava tirar uma dúvida. Fazendo um agendamento, por exemplo, fazendo um agendamento hoje com a senhora, passando os produtos que eu quero, mais ou menos esse patamar de preço. Só que eu precisaria somente lá para abril, mais ou menos, dia 15, 16 de abril. A senhora conseguiria reservar essa data? E a segunda pergunta é, caso aconteça, né, que eu já vi muito acontecer, de acabar tendo um imprevisto ou um arrependimento, como é a data bem longe, né, e for decidido um cancelamento antecipado, tá? Tô falando bem antecipado, não em cima da hora. Eu já deixo um valor de entrada com a senhora já, desses R$ 360, aí dá uns 250, 360 para reservar a data. Se caso for necessário, eu tiver que fazer a desistência, qual que é a política de devolução? Caso ocorra, não estou falando que vai ocorrer, estou falando caso ocorra porque eu já peguei tanta pessoa que fez serviço para mim, muitos fizeram serviço para mim, sempre foram produtos ótimos, só que uma pessoa só, quando eu precisei fazer o cancelamento, reteu todo o valor, falou que transformava o dinheiro em crédito, o que não valia muito a pena. Por isso estaria perguntando, eu quero contratar para essa data que é uma data infantil, mas eu precisava saber mais ou menos sobre essa política de evolução. Caso haja desistência bem antes, vamos supor uns 3, 4 meses antes, eu não consiga, eu preciso fazer a desistência. Como funciona? Eu estou passando meio que a situação de valor real aqui para ela, com uma data meio aproximada da contratação dela em meses, para Uhum. ver o que que ela vai falar. Se ela falar que não faz devolução e tudo mais, eu já começo entrando como jornalista. Mas se ela falar também, eu também entro também, do mesmo jeito. Porque aí porque ela vai falar, não, faço devolução sim. Então por que não fez o dela? Aí ela se contradiz. Já respondeu, vamos ver. Ó, para a reserva da data, nós trabalhamos com 50% do valor de entrada. Sendo assim, sua data fica reservada. Aqui a gente trabalha com produto artesanal e apenas por encomenda. Até aí tudo bem. Porque isso é uma coisa que ela já sabia, porque era por encomenda. Uhum. Daí, não tem problema nenhum. 50% é uma entrada bem alta, né? Mas fosse uns 30, 20 a 30% no máximo, estaria razoável. Mas 50%? Ok, vamos ver se ela responde. Até agora não falou nada da parte do reembolso. Ah, tá digitando. Tá Vamos digitando. ver. Eu ia mandar por escrito, mas eu vou mandar por áudio, que eu acho que fica mais fácil de entender, tá bom? Tá bom. Depende, tá? Em questão de cancelamento. Então, vamos lá. Se você contratar o carrinho de donuts, por exemplo, o carrinho de donuts, quando a gente faz uma reserva para um cliente, né, ele faz o pagamento de 50% como entrada, tá? Quando a cliente faz, né, adquire o carrinho, para aquela data eu não consigo agendar mais ninguém. Então, aquela data é exclusiva para aquele cliente, tá? Quando há o cancelamento, mesmo com antecedência, a gente não faz o reembolso do valor de entrada. Por quê? Porque aquela data ficou reservada para aquele cliente. Então, a gente perde outras oportunidades de estar fechando porque aquela data já estava reservada para aquele cliente. Entende? Então, aí, infelizmente, a gente não devolve. Porém, é o que você acabou de falar. É acreditado. Você não perde o valor de forma alguma, né? O valor ele vai permanecer e aí você pode estar utilizando ele em outras coisas. Por exemplo, você pode comprar ou donuts de mesa, né? Donuts individual, ou até mesmo os donuts grandes. Aqui, a gente trabalha com donuts grandes, porém, vai depender muito da nossa agenda, né? Quando a gente está com a agenda muito lotada, a gente não consegue fazer os donuts grandes, né? Então, quando a agenda está um pouquinho mais tranquila, mais flexível, a gente faz donuts na pronta entrega, e aí você pode utilizar esse valor para os donuts grandes também, ou
Os danos de festa no personalizado, né, ou na paleta de cores, isso aí fica a seu critério. E para os danos de mesa, a gente segue uma mesma linha. Por quê? Aqui, a gente trabalha com danos artesanal, tá? Tudo aqui é muito artesanal, recheio, tudo muito artesanal. Então, a gente tem uma quantidade que a gente consegue estar pegando por dia, né? Então, é o que eu acabei de falar sobre o carrinho, né? O carrinho, a gente tem um carrinho só, então a gente reserva a data para aquela pessoa, mas os individuais também. Então, vamos dizer que eu consiga aí 300 donuts no dia, né? E o cliente fez lá o pedido dele. E depois ele cancela, eu deixei também de receber, porque eu não agendei ninguém naquela data, por conta que ele já estava agendado. Tá? Então, a gente não trabalha com a devolução, tá? Mas fica como crédito, você não perde de forma alguma esse valor. Então vamos lá, eu vou falar com ela quem eu sou e vamos ver se ela vai fugir, que eu não duvido, ou se ela vai tentar se explicar. Vamos ver. Dona Andressa, boa tarde. Meu nome é Gabriel Moiano, eu sou jornalista TV Alerta Consumidor, do quadro Alerta Consumidor. Eu fiz essas questões para a senhora porque eu estou com uma denúncia aqui da Priscila. Ela fez a contratação com a senhora no dia 19/8 deste ano. Ela pagou R$ 360 para a contratação de vários donuts. E ela se arrependeu da compra porque era muito doce. Ela viu que era muitos doces, R$ 360 em doce, era bastante. E ela fez a desistência, faltando bastante tempo. Ela contratou dia 19/8, a entrega era para ser feita dia 23/8, né? 28. 23 do 3, 28 do 3. 28/3. Isso. Ou seja, quase meio ano para ser entregue o produto. Eu sei que vocês não fazem, por exemplo, a contratou 19/8, vocês não vão fazer no dia 20/8 para entregar só no mês 3 do próximo ano, senão estragaria os donuts. Isso é uma coisa que o Código de Defesa do Consumidor não permite, tá? É totalmente como se fosse uma cláusula abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu busquei o CNPJ, não encontrei. E não tem nenhum amparo legal. Até se a senhora tiver um jurídico, eu posso até falar com o jurídico da senhora. Porque nós estamos aqui gravando uma matéria jornalística extrajudicial, tá? Para dar à senhora o direito de resposta e resolver esse problema. E também para ajudar a senhora nos próximos pedidos, porque nós vimos no Instagram, vimos que a senhora tem produto de qualidade, ninguém questionou a qualidade dos seus produtos. Os produtos aparentemente são muito bons, o carrinho aparentemente muito bem apresentável, mas em praticamente meio ano consegue achar uma outra pessoa. Consegue. Se fosse uma questão de desistência de uma semana, por exemplo, 2 semanas, aí sim poderia reter um valor no máximo de, quem tem jurisprudência, de 10%, mas não sobre o valor todo. Nós somos do TV Alerta Consumidor, nós estamos em 6 estados diferentes, a nossa sediação é aqui em Bauru, e a consumidora ela não quer mais o produto. O que ela quer é o valor dela de volta conforme respaldado em lei. Então eu quero ouvir da senhora a sua explicação para a gente poder resolver isso para ser extrajudicial. Porque se isso for para o judicial, não tem contrato, papel reconhecido para advogado. Então, ou seja, não existe reconhecimento advocatício e nem assinatura de ambas as partes. Só existe conversa de texto e WhatsApp. Nota fiscal também não tem. Não sei se a senhora emite nota fiscal, mas nota fiscal também não tem. Porque não sei se a senhora tem CNPJ MEI ou algum tipo de CNPJ. Se não tiver, é até recomendado abrir um para legalizar o seu serviço, tá? Então, eu estou dando direito de resposta, nós estamos aqui gravando. Para ficar boa a imagem para a senhora, eu recomendo que a senhora responda a este áudio, tá? E tentar resolver este caso para mostrar que a, a empresa da senhora é idônea, tá? Que a empresa da senhora é idônea e respeita o Código de Defesa do Consumidor. Não pode reter o valor bruto do consumidor com essa alegação. Tá? O Código não prevê isso. Artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. É uma cláusula abusiva ainda se tivesse contrato. Não tendo, aí se forma um contrato verbal, que também é uma cláusula abusiva pelo reconhecimento jurídico. Então fica muito mais bonito e barato resolver esse problema agora, porque se for para uma via judicial, que é o que não queremos resolver na conciliação, lá vai ficar muito mais caro. Porque a senhora vai ter que apresentar nota fiscal, não tem nota fiscal. Vai ter que apresentar um contrato escrito e conhecido. Acho que a senhora não tem esse contrato. Foi tudo por WhatsApp e conversa. Não existe um contrato fixado. O valor. Nenhum juiz hoje, na jurisprudência, falo pela jurisprudência, vai acatar que
a senhora possa reter o valor e ao invés de aplicar no máximo a 10%, que o valor do total seria 720, dá 360, o valor total máximo que poderia reter era R$ 72. Mas, como não tem contrato, seria melhor para a empresa da senhora, para os clientes, todo mundo que está assistindo, resolver esse problema, tá? Para que não venha aparecer mais outros casos e acabar virando um mutirão de reclamações, tá? Por isso que eu falei para a senhora, crédito é permitido somente se o consumidor aceitar esse crédito. Se ele não aceitar, é direito do consumidor a restituição do valor integral, tá? Eu estou aguardando aqui, estou com ela, estamos na filmagem, não queremos encerrar essa filmagem com um vácuo ou com uma má imagem da senhora. Então eu recomendo, como profissional, acatar a legislação. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal, ela é regida pela Constituição Federal. Então eu fico no aguardo da senhora, tá? Estou aguardando. Pessoal, estou conversando aqui com a fornecedora e ela está se prontificando a devolver. Só que ela quer devolver parcelado, porque ela disse que não tem os R$ 360. Então ela está fazendo os produtos com o quê, então? Ela já gastou o valor dela, então, no caso, e não tem nada, a caixa dela tá zerado. Todos aqueles produtos bonitos, a caixa tá zerado. Eu particularmente, não tô caindo nem um pouco nisso. Ela tá gravando um áudio agora. Ela fala que vai devolver, ela se interessa em devolver. Ela tá gravando um áudio aqui, acho que bem longo, pelo que parece. Sim, eu entendo. Mas o que eu tô querendo te dizer é que eu não tenho esse dinheiro agora. Então eu preciso de um prazo pra poder devolver. 30 dias, não sei. Mas eu preciso desse prazo também. Né? Porque eu não tenho esse dinheiro. O valor que os clientes pagam pra gente como entrada, a gente não retém esse valor de entrada até o dia da festa. A gente utiliza esse dinheiro, né? Normal. Dinheiro entra, dinheiro sai, então não tem como. E então, o que eu estou te falando agora, Gabriel, é que eu não tenho esse dinheiro pra pagar ela agora. O que a gente pode fazer é um prazo. Vamos dar um prazo de uns 30 dias, né? 15, 30 dias pra poder fazer a devolução desse valor. Tá bom? 15 dias se for por escrito, né? Comprovando. Se for comprovado e se for à vista. À Porque vista. 15 dias À e ainda vista. ela dividia. Vamos tentar ver se eu consigo chegar num prazo de 7 dias. Vamos ver se eu chego de 7 dias à vista. Não, tudo bem, ó. Vamos fazer o seguinte, porque é diferente, né? Sim, de fato, eu utilizo o valor. A senhora disse que estava em produção agora há pouco, né? Então tem um gasto. Está em produção, tem um gasto. A senhora não tem no caixa R$ 360, apenas R$ 360 no caixa com toda essa produção que a senhora tem? Nós podemos tentar fazer um acordo de uns 7 dias, mas para devolução integral, sem parcelamento, à vista. Só que precisamos de um documento, né, para ambos nós assinarmos, de preferência com a advogada, tá? Para ter uma garantia da senhora e uma garantia da consumidora assinando o documento. Em 7 dias, a senhora conseguiria esse valor de R$ 360? Porque 30 dias não tem como, isso é totalmente inviável. 15 dias já é muito, a gente poderia até ver isso, mas só que o correto seria, como ela pagou no mesmo dia. Eu sei, usou, mas tenha o valor sempre para caso de emergência. Conseguimos em 7 dias? Bom, pessoal, a gente está aqui já há mais de 1 hora, mais de 1 hora e meia mais ou menos na reportagem. Estamos negociando com ela. Ela mostrou pra gente que ela está com uma situação precária. Ela perdeu uma porta por causa acho que por causa das chuvas que tiveram, vendaval. E o pior que é verdade que teve realmente umas situações aqui em Bauru que teve um vendaval gigante aí que destruiu até a nossa rodoviária também. Então isso pode até ser procedente. E que ela teve uma batida de carro, ela até fez questão de enviar a foto da batida do carro, até caso a gente estivesse confiando. Ela mandou só para ver uma vez, mas tudo bem. Aí a gente fez um acordo aqui, que a consumidora falou que se ela tivesse de boa fé e tivesse falado, tô apertada agora, mas eu consigo te pagar tanto por mês, o que importava era receber o dinheiro de volta. Que ela dá um jeito de poder ajudar. Uhum. Aí eu fiz uma proposta para ela aqui, 2 vezes 180. Ela falou, eu aceito. Então agora eu vou mandar em áudio. Ok, ficaria 2 parcelas de 180. Quando a senhora consegue dar a primeira parcela e quando a senhora consegue dar a segunda parcela. Aí a gente faz o distrato e dá como parcialmente solucionada. Quando for debitada a segunda parcela, a gente encerra, tá?
A gente faz uma parabenização antes por aceitar um acordo. E quando encerrar, a gente volta e parabeniza. Ó, foi quitado, foi cumprida a lei e tá tudo certinho, meus parabéns. Então, quando consegue dar a primeira e a segunda, aí a gente fixa uma data. A senhora fala, ó, dia tal, com mais certeza, fala, ó, para eu me garantir, dia tal eu consigo pagar. Assim a gente consegue garantir também que fica bom pro lado da senhora e fica bom pro lado da consumidora também. Aqui, ó, proposta boa. Hoje é dia, vamos ver. Aí vai da senhora aceita também, tá? Uhum. Hoje é dia 14. Ela vai pagar a primeira parcela no 13º do marido, que 13º de novembro geralmente cai no último, perto do final. É perto do final. É pouco depois, geralmente. Depende da empresa. Vai tirar da 13º salário. Dia 30 do 11 a primeira parcela. E dia 20 do 12 a segunda parcela. Dá um prazo de menos de 20 dias de um para o outro. Hoje, 50 dias. somando de hoje até a primeira parcela e da próxima parcela até a outra. Caso do dia 14, dia 30, que é o 13º, ela paga 180. E 20 dias depois ela quita o contrato. Dá menos de 50 dias. O que a senhora acha? Pode ser. Pode ser? A gente Pode. faz o distrato, então. Ok, eu passei a sua proposta para a consumidora, tá? Ela aceitou a sua proposta. Então, a gente fixa um documento, tá? Se possível, passa para a sua advogada, tá? O meu contato. Aí ela faz um distrato. Eu vou passar para o meu departamento jurídico também, tá? A nossa conversa para ele também fazer um distrato, caso a sua não consiga. Aí eu te passo aqui pelo WhatsApp, tá? O distrato. A senhora assina, ela assina, dá tudo certinho e resolve o problema, tá bom? Aí fica fixo nessas datas. 30 do 11, primeira parcela de 180, e 20 do 12, a segunda parcela de 180 para quitação, tá bom? Para não ocorrer atrasos. O único chato é que até 20 do 12, 30 do 11 para 20 do 12 dá menos de um mês. Até aí tudo bem. O que é chato é que ainda estamos no dia 14, né? Aí tem que esperar até dia 30, mas o que importa é que resolve. Uhum. O que importa é resolver. Vamos lá, falou perfeito, Gabriel, então obrigado. Vamos falar do seguinte. Perfeito. Então, acho que a advogada da senhora consegue, hoje é sexta-feira, acho que ela consegue hoje à noite ou até amanhã de manhã me enviar o distrato. Conversa com ela, passa o número para ela, tá? Ou se a senhora, é que a senhora até agora não passou o contato dela para mim, eu não sei o porquê, mas tudo bem. Se conseguir passar o contato dela para mim, eu converso com ela, a senhora mostra que realmente houve esse acordo, tá? No dia 30 do 11, primeira parcela, dia 20 do 12, segunda parcela. Eu converso com ela, a gente faz o distrato, ela vai enviar primeiro para a senhora assina, ela vai enviar uma cópia para mim, eu envio para a consumidora, ela assina e fica acertado o acordo, tá? Meu departamento jurídico também vai fazer. Mas é bom que seja o seu advogado, para que a senhora também se resguarde também, se sinta mais segura, vamos assim dizer. Tá bom? Então, podemos fixar assim? A senhora passa, se a senhora puder passar o contato da advogada para mim, tá? Passa o meu número para ela, e a senhora vê o quanto antes ela consegue formalizar esse distrato? Pode ser? Tá, pode deixar. Vamos esperar então a última resposta dela aqui. E aí a gente encerra essa matéria como parcialmente resolvido. E é para ser totalmente resolvido no dia 20 do 12. Ela falou que aceita, perfeito. Então, entre hoje e amanhã de manhã, talvez a advogada dela faça já o distrato. Eu já vou passar agora já pro estúdio para já pedir para fazer já o distrato. Uhum, bom? colocando a chave Pix minha. Isso, exatamente. Aí a senhora depois me passa um. Eu recomendo o seguinte: a senhora tem uma chave Pix que não seja CPF? Tenho. Então, melhor. Porque eu recomendo para vocês, pessoal, nunca use chave Pix CPF. Porque o CPF hoje é todo o nosso histórico. Você passa o CPF para uma pessoa, a pessoa consegue puxar a sua vida. Uhum. Então eu recomendo que nunca use CPF como chave Pix, tá? Use e-mail, use uma chave, de preferência uma chave Pix aleatória, mas caso não, use um e-mail, um número de telefone, mas depois a pessoa pode pegar o número e ficar enchendo o saco, né? Mas tente qualquer coisa que não seja um documento particular seu, tá? Bom, então ficou acordado aqui, dia 30 do 11, dia 20 do 12, vamos fazer o distrato. Eu vou encaminhar primeiro para a senhora, tá, o distrato, para a senhora assinar. Aí a senhora tira uma foto do distrato, tá? Envia para mim e eu vou enviar esse mesmo distrato para ela. Aí ela assina também e fica formalizado o acordo extrajudicial, tá bom? Perfeito. Tá, assim fica melhor para a senhora?
Fica Melhor ótimo. que antes, né? Com certeza. Perfeitão. Agradeço muito, viu? Eu que Senhora, por agradeço. ter nos Obrigada. acionado. Seja muito bem-vindo à TV Alerta. Sempre que precisar pode chamar, a gente vai acompanhar isso daqui até o último pagamento parcela, tá bom? O caso vai Perfeito. ficar em aberto. Obrigada a vocês terem vindo aqui. Mano, fico muito feliz. Com imagens de Paulo Moiano, jornalista Gabriel Moiano, para Alerta Consumidor. Olá, pessoal do TV Alerta, tudo bem? Aqui é a Priscila, do caso dos donuts, que não havia sido feito um contrato de compra. Eu dei R$360, que era metade do valor da compra. Aí eu desisti de fazer os donuts, né, para festa de aniversário, pedi o cancelamento e a loja não queria fazer a devolução do valor. Aí eu entrei em contato com a TV Alerta, porque eu achei que R$360 era muito para ser gasto em crédito na loja. E a TV Alerta foi muito simpáticos, muito gentis e atendeu e resolveu o meu problema. Na matéria, havia sido feito um acordo de 2 vezes de R$180, que seriam pagos dia 30 de novembro e dia 20 de dezembro. Mas a Andressa, que é a dona da loja, entrou em contato comigo no final de semana e pagou o valor integral. Como está aqui na imagem abaixo, o Pix realizado no final de semana. Então eu gostaria de agradecer imensamente ao Gabriel, ao seu Paulo, que é o cinegrafista, e toda a equipe do TV Alerta. Então, graças a Deus e ao TV Alerta, o problema foi resolvido, o dinheiro está em conta. Então, muitíssimo obrigada. E o TV Alerta mostrando aí a sua capacidade e sua competência. Para quem não acredita, o problema foi resolvido tudo por telefone. Então, se você também tem um caso assim, não deixe de chamar eles, que eu tenho certeza que eles vão ajudar você. Beijo! Muitíssimo obrigada. Você aceitaria ver alguém que ama sendo enganado sem poder fazer nada? Ver a sua mãe, o seu pai, ou até mesmo um desconhecido passando por um problema de relação de consumo sem saber o que fazer, sem ninguém para ajudar? Chegou a hora de mudar essa realidade. Está nascendo a primeira turma de defensores do consumidor do Alerta Consumidor. Nós vamos formar defensores em todo o Brasil. Pessoas preparadas para proteger a si mesmas, seus familiares e até desconhecidos. E você é escolhido para fazer parte dessa primeira geração de defensores do consumidor do Alerta Consumidor. Os aprovados na prova final receberão certificado oficial e a carteira de identificação de defensor do consumidor do Alerta Consumidor. Garanta agora a sua vaga. Entre em contato pelo número de WhatsApp que aparece na tela e faça parte da primeira geração de defensores do consumidor do Alerta Consumidor. Atenção! Você está enfrentando problema com alguma empresa ou prestador de serviço? O Alerta Consumidor te ajuda a resolver, de graça. Entre em contato agora mesmo com o Alerta Consumidor pelo botão que acompanha este vídeo ou pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Se no momento você não precisa da nossa ajuda, então salve nosso número, pois nunca sabemos quando será preciso de ajuda. Chega de injustiças. O serviço é gratuito.